Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é quarta-feira. A gente vem, é claro, com muita informação para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja todo mundo muito bem-vindo. A gente chega com realmente bastante notícia no dia de hoje. Nosso jornal está recheado de notícia. Mas lembrando que você pode ajudar a gente a fazer os nossos telejornais aqui. Manda pra gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Passou na rua, flagrou alguma coisa? Manda pra gente. E o meio mais fácil, é claro, é pelo WhatsApp. Exatamente, 24 é o DDD, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, participa com a gente. Mas tem nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Se você quiser mandar alguma coisa mais específica, pode utilizar o nosso e-mail. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu nublado. Eu fiz até um vídeo que lá no iniciozinho tava um pouquinho de russo, tava aquele russo ainda sumindo, mas olha aí, as nuvens um pouco, olha, tem um russozinho lá no iniciozinho e as nuvens bem carregadas para essa quarta-feira. Cheguei aqui na cidade, tava dando uns pinguinhos. O dia tava tudo branco. Tava tudo branquinho mesmo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Governo do Estado amplia efetivo do Corpo de Bombeiros. Deficiência significativa atinge 1 em cada 6 pessoas no mundo. Inscrições para vestibular CEDERJ 2025 terminam hoje. Renda do contrato intermitente foi menor que salário mínimo em 2023. INEA resgata gato do mato ameaçado de extinção. Estado resgata 244 espécies em ação de repressão ao tráfico de animais silvestres. E mais, Cláudio Castro inaugura Restaurante do Povo em Nova Iguaçu. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, começamos com os nossos jornais, como sempre, lá no nosso Petropolitano, a linha vermelha, trazendo notícia ali sempre, né? Lá da coluna Magna Vita. O raio-x das duas listas sextuplas da OAB do 5º Constitucional do TJ do Rio. E outro destaque na nossa primeira página, prefeito eleito é homenageado pela PM. Ingo Rames recebeu a medalha Mérito Imperial Dom Pedro II do 26º Batalhão de Polícia Militar do Rio. Esse é um dos destaques lá da nossa página 12. Ainda na nossa primeira página, Natal do Sesc com tirolesa e programação especial. E Unifase FMP lança ecoponto para coleta de óleo de cozinha. Isso é uma questão muito importante. E ação contra camiseta com conotação racista, também destaque da nossa página 12. Mas a gente vai falar da soltura de um gato em Petrópolis, né? Pois é, a gente traz essa reportagem para você. A Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, recebeu no fim de semana uma espécie importante para o ecossistema da região. Trata-se de um Leopardus gatulus. Nossa... Leopardus gatulus, né? Pois é. É um leopardo ou é um gato? A gente não sabe, a gente vai ver nas imagens agora. É uma espécie de gato do mato aí pequeno, viu? Ameaçada de extinção. A soltura do animal, né, foi feita após 9 meses de cuidados aí necessários para sua reabilitação. A gente confere agora como foi. Leopardus gutulus é uma fêmea. Ela foi resgatada pela equipe do Rebio Araras no dia 20 de fevereiro deste ano, na horta de uma residência que fica na zona de amortecimento da unidade de conservação. A felina de porte pequeno tinha poucos meses de vida, estava abaixo do peso e fragilizada. O animal foi resgatado pela equipe da reserva, que a encaminhou para cuidados veterinários especializados. E agora, graças a toda essa reabilitação proporcionada pelo INEA, retorna à vida livre e vai poder seguir em segurança. O local da soltura foi cuidadosamente escolhido, por se tratar de um ambiente rico e diversificado, o que vai facilitar a dinâmica ecológica da espécie. Outro ponto importante é que a área é monitorada e completamente preservada, o que vai ajudar na segurança do animal.
O monitoramento inclui armadilha fotográfica e possibilita uma avaliação sistemática da fauna local, o que é essencial para entender a presença e o comportamento da espécie em seu habitat natural. Vamos instalar a câmera para onde ela foi, né, se esconder e tudo mais, fazer um enquadramento, né, para poder quando ela sair, a gente saber para onde ela foi, se ela capturou alguma coisa, algo nesse sentido. A soltura foi acompanhada por técnicos da Reserva Biológica do CRAS Eletronuclear e especialistas envolvidos no processo. Ações integradas e instituições profissionais são importantes para garantir o bem-estar e a sobrevivência da fauna silvestre. Ela bonito deixou o animal. rapar fora, né? Abriu a gaiola, ela, ó, deixa eu ir. E saiu tem mais correndo. ações, né, em relação ao meio, né, e ao meio ambiente. A gente vai conferir mais, né? A Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o INEA, com apoio da Polícia Militar, resgataram 244 animais da fauna silvestre em uma mega operação realizada em 18 municípios durante o fim de semana. Entre as aves apreendidas estão 3 papagaios chauá, espécie classificada como ameaçada de extinção. Na área da Reserva Estadual de Guaratiba, no Rio de Janeiro, foram encontrados 85 caranguejos tipo ursa, capturados irregularmente durante o período de defeso, além de armadilhas para a captura de guaiamum, caranguejo cuja espécie está sob risco de extinção e também se encontra indefeso. A ação mobilizou equipes de 40 unidades de conservação estaduais e acontece no Dia Estadual de Repressão ao Tráfico de Animais Silvestres. Além das espécies em risco de extinção, as equipes encontraram diferentes tipos de aves, como coleiros, tizil, trinca-ferro, sabiá, galo da serra, melro, canários, tico-tico e entre outros. Durante a ação, foram lavrados 21 atos de responsabilização para os infratores identificados. As multas foram em torno de R$20 mil, de acordo com a avaliação de cada caso, e foram registrados 4 boletins de ocorrência policial. A operação resultou ainda na destruição de 90 armadilhas de caça em um rancho, estrutura utilizada como apoio à prática criminosa no município de Magé. De acordo com as equipes, o rancho estava aparentemente ativo, com uma estrutura para dormir, fogueira e captação de água. Toda a estrutura foi destruída. A ação foi realizada de forma simultânea nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Campo Grande, Magé, Itaguaí, Seropédica, São Francisco de Itabapoana, Valença, Araruama, Saquarema, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Mangaratiba, Santa Maria Madalena, Campos dos Goitacazes, Vassouras, Barra Mansa e Barra do Piraí. Cerca de 2.000 pessoas foram impactadas por ações de educação ambiental neste dia. E a campanha reforça o papel do governo do estado do Rio de Janeiro na luta contra crimes ambientais, fortalecendo a proteção das espécies e promovendo um futuro sustentável. Pois é, vamos ver agora o que é destaque lá na nossa página 13, no Serrano, porque lá o destaque é o seguinte: MP do Rio obriga Nova Friburgo a reabrir período de matrícula escolar. O município pode ser condenado por se abster de reduzir ofertas de vagas. Então, o Ministério Público obteve na última semana uma decisão liminar na Justiça que obriga o município de Nova Friburgo a reabrir o período de matrícula escolar para o ano de 2025, ofertando o mesmo número de vagas existentes para o ensino infantil em período integral para o pré-escolar 1 e 2, tal como oferecido em 2024. A decisão foi obtida em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo. Mas temos outra notícia, porque o juiz da Terceira Vara Civil de Teresópolis, Márcio Olmo Cardoso, suspendeu um leilão do prédio localizado na rua Darcy Menezes de Aragão, na Várzea, lá em Teresópolis, que foi desapropriado pela prefeitura. O leilão estava marcado para hoje, dia 4 de dezembro. A Procuradoria do município de Teresópolis entrou com uma ação judicial contra a empresa Pluma e também contra o Banco Bradesco S.A.
com o objetivo de conseguir uma concessão de tutela antecipada para justamente não realizar o leilão do imóvel que foi adquirido pelo município em 2023. Na ação judicial foi explicado que, apesar da quitação dessa indenização, ainda havia uma alienação fiduciária ao segundo réu, nesse caso o Banco Bradesco, e que ele foi então encaminhado para leilão. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, a empresa Pluma, que é então a primeira réu nesse caso, agiu de má fé e não realizou então a atualização dos documentos, mesmo após a quitação do pagamento referente ao imóvel, que foi adquirido pela Prefeitura em 2023 e é utilizado para guardar materiais da Secretaria de Educação. Nesse local também ficam todos os utensílios, todos esses produtos referentes às 96 escolas municipais da cidade. A Procuradoria do município ainda informou que atua para garantir que todos os serviços essenciais, assim como todos os imóveis, sejam mantidos. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. Lá na nossa página 14, região do Vale, Eletronuclear diz que trabalhador foi exposto a níveis baixos de radiação. A gente falou sobre mesmo isso assim, aqui, né? Mesmo assim, qualquer nível é nível de radiação. O estatal informou que contaminação ocorreu por ato irregular. Então, olha só, as apurações já começaram e aqui no nosso jornal você tem a reportagem completa. Mas hoje, lá direto da nossa região do Vale, temos a Laura Passe. Exato. Olá a todos que nos assistem. Um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Eletronuclear, responsável pela operação das usinas nucleares de Angra dos Reis, na Costa Verde, sofreu contaminação radiológica superficial na parte frontal do corpo e nos braços. O acidente aconteceu durante a troca de combustível, especificamente ao manusear o urânio enriquecido na usina nuclear Angra 1. O trabalhador foi contaminado enquanto removia uma peça metálica que dá acesso ao gerador a vapor da usina, embora não tivesse autorização para realizar essa tarefa. Laura Passe, de volta ao estúdio. Tá aí, então a Laura traz a informação mais completa pra gente. Bom, temos a edição do Rio de Janeiro, viu? Pois é, lá fala que dívida dos estados vai ser votada hoje. Projeto de lei chegou a ser pautado na terça-feira, ontem, mas discussão foi adiada pelos deputados. Esse é destaque da nossa página 5. E ainda tem outros destaques aqui, principalmente o texto legenda falando que o governador Cláudio Castro lança o programa Censo Inclusão RJ. Mas o governador Cláudio Castro também inaugurou o Restaurante do Povo, Madre Teresa de Calcutá, lá no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A nova unidade, que contou com 12 milhões de investimento do governo do estado, vai oferecer 3.000 refeições por dia. Muito importante o Restaurante do Povo para os municípios, né? Vamos conferir. Com o café da manhã a 50 centavos e o almoço a R$1, o equipamento será administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu. No local, idosos e pessoas com deficiência não pagam. Com a inauguração, a região, que também conta com restaurantes do povo nas cidades de Belfor Roxo e Duque de Caxias, terá 10.000 refeições servidas por dia. Quando a gente entrega um café da manhã do trabalhador, ou um restaurante do povo, é a certeza que a gente está atendendo aquele que mais precisa de verdade, sabe? Porque a gente sabe que o pão, o alimento, é mais que um direito, é uma necessidade desse povo. Isso aqui leva dignidade para as pessoas. Localizado na Avenida Governador Amaral Peixoto, sem número, o restaurante vai oferecer 1.000 cafés da manhã e 2.000 almoços. O espaço tem capacidade de 180 lugares, climatizado com ar-condicionado central e vai oferecer refeições preparadas de forma balanceada e nutritiva por nutricionistas. Degustando uma carne assada com batata, feijão e arroz, Maria Ângela Alves Branco, de 47 anos, foi até o local acompanhada de mais 2 amigas. Vivendo em situação de rua, ela afirma estar emocionada por voltar a se alimentar de maneira balanceada e com dignidade. Hoje eu estou me sentindo, emocionada, porque
São pessoas que estão em situação vulnerável, entendeu? Pessoas que vêm de longe para comer aqui, por não ter nada em casa também, né? A senhora Antônia Rita da Conceição Paiva, de 82 anos, era só alegria com a inauguração. Aposentada e moradora do bairro João VI, comeu uma salada de beterraba com frango e manifestou sua satisfação em saber que os idosos sempre terão a alimentação gratuita. Tá maravilhoso. Eu me sinto feliz, né? Estar sentada aqui, no meio de todo mundo. Eu fico muito feliz porque a gente faz amizade aqui mesmo, aqui mesmo no restaurante. Hoje eu estou gostando demais. É um espaço que eu vou te falar, viu? Foi muito bom esse espaço. Com essa nova unidade, o governo do estado passa a contar com 13 restaurantes do Povo em operação. Agora, além de Nova Iguaçu, há equipamentos em Bangu, Barra Mansa, Belfor Roxo, Bom Sucesso, Campo Grande, Campos dos Goitacazes, Central do Brasil, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda. Bom, gente, ainda temos mais ainda para falar, porque a gente tem a edição nacional também, por lá, na nossa edição nacional a linha é verde, lá muda um pouquinho, né? Relator do Propag, doutor Luizinho, mostra o lado Pitbull na defesa dos estados, oposição faz PEC de gastos paralela. Claro, ninguém gosta de cortar gastos e a oposição também não quer que corte aquilo tudo e também não quer que não corte em algumas áreas, né? Então você tem que conferir, claro, lá na nossa edição nacional, mas temos mais para te falar, porque em mais um dia de turbulência no mercado financeiro, o dólar voltou a subir e a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. A Bolsa de Valores alternou aí altas e baixas, mas encerrou o dia com queda. Vamos conferir como é que foi isso. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 6,00, com uma alta de 0,068 centavos. A cotação operou o dia inteiro em alta. Na máxima do dia, por volta de 1h da tarde, chegou a superar os R$ 6,00. No mercado de ações, o dia foi marcado pela volatilidade. O índice Ibovespa fechou aos 125.235 pontos, com queda de 0,34%. O indicador chegou a subir 0,13% por volta das 2h50 da tarde, mas voltou a ficar negativo nas horas finais de negociação. A indefinição em relação ao pacote fiscal e ao aumento da faixa de isenção do imposto de renda interferiu nas negociações. Nas medidas anunciadas na última quinta-feira, o governo até agora não enviou a proposta de emenda à Constituição que limita o valor do abono salarial, nem os projetos de lei que reformulam a previdência dos militares e que pretendem mudar a cobrança de impostos de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou a tarde no Palácio do Planalto, fechando o texto final das propostas. Pois é, ainda temos a edição do Distrito Federal, né? Exatamente. Lá a linha é azul e o conteúdo é o seguinte: ex-governador Arruda condenado. Veja detalhes do processo no TJ do Distrito Federal, tá aqui na página 10, e oposição faz PEC de gastos paralela, renegociação de dívida dos estados deve ser votada hoje, e tem muito mais na nossa primeira página do Correio da Manhã, edição Distrito Federal. E temos também os destaques da coluna Magna Vita, ali amigo dos amigos, o aniversário de 81 anos de Pedro Grossi, que foi comemorado em seu apartamento em São Conrado, reunindo amigos e familiares. Tem várias fotos aqui na coluna e, claro, tem os destaques também do Pinga Fogo. Você confere tudo isso e no nosso site ou, claro, das bancas de jornais. Gente, vamos fazer um intervalo agora, né? Exatamente. Na volta do intervalo, você vai ver que Pix bate recorde e aproxima-se de 240 milhões de transações em um único dia. Tem os destaques do Giro do Esporte, o Correio Serrano volta já. Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca!
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Pix bateu novo recorde na última sexta-feira, beneficiado pelo recebimento da primeira parcela do 13º. Pela primeira vez, a modalidade aproximou-se da marca de 240 milhões de transações em 24 horas. Somente no último dia 29 foram feitas 239 milhões e 900 mil transferências via Pix para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido registrado no dia 6 de setembro, quando tinham sido feitas mais de 227 milhões de movimentações. Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital e pública para a promoção da inclusão financeira, segundo o Banco Central.
além da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Em valores, foram movimentados mais de 130 bilhões de reais na última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história para um dia, só perdendo para os 119 bilhões e 419 milhões de reais movimentados no dia 5 de julho deste ano. Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou no fim de novembro mais de 170 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Deste total, 155 milhões eram pessoas físicas e 15 milhões e 270 mil pessoas jurídicas. Em outubro, segundo dados consolidados mais recentes, o sistema superou a marca de 2 trilhões 656 bilhões de reais movimentados. E olha só, um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que 76% dos vínculos intermitentes de trabalho em 2023 tiveram remuneração mensal inferior ao salário mínimo ou não tiveram remuneração. De acordo com os dados, a remuneração mensal média dos intermitentes foi de R$ 762, ou seja, 58% do salário mínimo em 2023. Entre mulheres e jovens, a remuneração mensal média foi ainda mais baixa, de R$ 661. A criação do contrato de trabalho intermitente ocorreu em 2017, na chamada reforma trabalhista do governo Michel Temer. Nessa modalidade de contrato, o trabalhador fica à disposição do patrão, aguardando sem remuneração ser chamado. O empregado só recebe quando é convocado. A renda é proporcional às horas efetivamente trabalhadas. Segundo o DIEESE, apenas 24% dos vínculos intermitentes ativos em dezembro de 2023 registrou remuneração média de pelo menos um salário mínimo. Somente 6% receberam, em média, 2 salários mínimos ou mais. A entidade ressalta que, se incluídos na média os meses que os contratos intermitentes estavam vigentes, mas não geraram atividade, a remuneração média mensal recebida pelos trabalhadores cai para R$ 542. Entre as mulheres, é reduzida para R$ 483. Em um mês tradicionalmente forte de entrada de recursos no caixa do governo, as contas públicas surpreenderam. Em outubro, as contas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central registraram superávit primário de 40 bilhões de reais. O valor representa aumento real acima da inflação de 114,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o superávit tinha atingido 18 bilhões de reais. Esse é o segundo melhor superávit para mês de outubro desde o início da série histórica, em 1997. O valor só perde para outubro de 2016, quando o resultado positivo tinha ficado em 40,8 bilhões de reais, motivado pela repatriação de recursos do exterior naquele ano. O resultado veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgada todos os meses pelo Ministério da Fazenda, os analistas de mercado esperavam um resultado positivo de 32 bilhões em outubro. As contas do governo central foram divulgadas com uma semana de atraso, por causa da greve do Tesouro Nacional, que acabou na última sexta-feira, dia 29. Com o resultado positivo de outubro, o rombo nas contas públicas ficou menor no acumulado do ano. Nos 10 primeiros meses de 2024, o governo central registra déficit primário de 64,3 bilhões. No mesmo período do ano passado, havia um déficit primário de 76,2 bilhões. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, considerando o pagamento dos juros da dívida pública. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano e o novo arcabouço fiscal estabelecem meta de déficit primário zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto, para cima ou para baixo, para o governo central. No limite inferior da meta, isso equivale a um déficit de 28,7 bilhões. Na sexta-feira, a edição especial do relatório de avaliação de receitas e despesas projetou um déficit primário de 64,4 bilhões de reais para o governo central, o equivalente a um resultado negativo de 0,5% do PIB.
A conta, no entanto, inclui gastos fora do arcabouço fiscal, como pagamento de precatórios e os créditos extraordinários para reconstruir o Rio Grande do Sul e combater incêndios florestais. Ao considerar apenas os gastos do arcabouço, a previsão de déficit primário cai para 27,7 bilhões dentro da margem de tolerância. O resultado deste ano está sendo ajudado pelas receitas extraordinárias da taxação dos fundos exclusivos, da reoneração dos combustíveis e do crescimento econômico, que se reflete no pagamento de mais tributos. Na comparação com outubro do ano passado, as receitas subiram, mas as despesas caíram, se descontada a inflação. No mês de setembro, as receitas líquidas subiram 16,2% em valores nominais. Descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a alta chega a 10,9%. No mesmo período, as despesas totais subiram 4% em valores nominais, mas recuaram 0,7% após descontar a inflação. O superávit primário foi impulsionado pela arrecadação federal, recorde em outubro, se considerar apenas as receitas administradas. Houve alta de 14,5% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. Os principais destaques foram o aumento da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o CONFINS, decorrente da recomposição de tributos sobre os combustíveis e da recuperação da economia, e o aumento na arrecadação do imposto de renda retido na fonte por causa da tributação sobre os fundos exclusivos que entrou em vigor no fim do ano passado. A alta no lucro do trimestral de empresas, principalmente financeiras, também beneficiou o Caixa Tesouro. Quanto aos gastos, o principal fator de alta foi a Previdência Social, que subiu 3,8% acima da inflação, devido ao aumento do número de beneficiários e à política de valorização do salário mínimo. Os gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC, saltaram 14,2% acima da inflação, pelos mesmos motivos. Por causa da revisão de cadastro do Bolsa Família, os gastos com despesas obrigatórias com controle de fluxos caíram 3,6% em outubro, descontada a inflação na comparação com o mesmo período do ano passado. Os gastos com o funcionalismo federal cresceram 2,8 bilhões, descontada a inflação nos 10 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi compensada pela quitação de precatórios no início do ano, o que diminui em 48,2%, descontada a inflação, o pagamento de sentenças judiciais. Quanto aos investimentos, o total, nos 10 primeiros meses do ano, somou 58,3 bilhões. O valor representa a alta de 9,1%, acima do IPCA, em relação ao mesmo período de 2023. Nos últimos meses, essa despesa tem alternado momentos de crescimento e de queda, descontada a inflação. O Tesouro atribuiu a volatilidade ao ritmo variável no fluxo de obras públicas. E olha só, 20 mil pessoas aposentadas pelo INSS já viajaram ou vão viajar para algum destino dentro do país pelo programa Voa Brasil do governo federal, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. Os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos 4 meses. No Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho. As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Essas capitais foram os 10 principais destinos. As regiões Sudeste e Nordeste foram as mais procuradas. O Centro-Oeste foi destino de 8% das passagens emitidas. O Sul, 5% e o Norte, 3%. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os números mostram que o objetivo do governo com o programa está sendo atingido, que é incluir mais brasileiros no transporte aéreo. Conforme regras do Voa Brasil, cada pessoa aposentada pelo INSS pode comprar passagens de até 2 trechos por ano. A compra deve ser feita exclusivamente no site gov.br/Voa Brasil. O Ministério alerta que o domínio do gov.br é o único com garantia de proteção dos dados pessoais. O programa, que foi lançado no final de julho deste ano, será estendido para estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025.
E o governador do estado ampliou o efetivo do Corpo de Bombeiros do Rio, que agora conta com 22 novos bombeiros militares. A solenidade realizada no quartel central da corporação no centro do Rio também homenageou profissionais que se sobressaíram no exercício de suas funções, que receberam medalhas de Ordem ao Mérito. A cerimônia no quartel central formou novos militares e homenageou profissionais que se destacaram no exercício das funções. Durante a cerimônia, os formandos receberam espadas simbólicas pela conclusão do curso de formação de oficiais, que tem duração de 3 anos e prepara os militares para atuar nas unidades operacionais da corporação. Nós sabemos que a maior riqueza do Corpo de Bombeiros são os militares que servem todo dia, que doam a sua vida todo dia. Segundo o governo do estado, os novos militares integram a maior corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Brasil. E ainda o estado afirma que já foi investido mais de R$1 bilhão na compra de equipamentos de última geração. E o foco é melhorar a qualidade de vida da população e do militar, contribuindo ainda mais para a segurança pública. Em celebração ao aniversário de 199 anos de Dom Pedro II, o governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERG, Coronel Tarcísio Salles, realizou uma homenagem ao imperador com o depósito de uma corbelha de flores junto ao busto, localizado no quartel central da corporação. E olha só, termina nessa quarta-feira as inscrições para o vestibular CEDERJ para o primeiro semestre de 2025. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito aí até essa quinta-feira, dia 5 de dezembro. Em Teresópolis, o vestibular oferece vagas nos cursos de Turismo, Geografia e Pedagogia, na modalidade de educação semipresencial. Em Teresópolis, o vestibular oferece vagas nos cursos de Turismo, com 30 vagas pela Unirio, Geografia e Pedagogia, também com 30 vagas cada pela UERJ, na modalidade de educação semipresencial. Os cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2025. O período para a confirmação e validação da inscrição com impressão do comprovante será de 30 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025. A prova está marcada para o dia 5 de janeiro e o resultado será divulgado no dia 20 de janeiro. Os aprovados deverão fazer a matrícula e inscrição em disciplina, que é o registro obrigatório da presença diretamente no aplicativo, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025 até às 10 horas da noite. Os estudantes também devem estar atentos aos prazos para matrículas da primeira, segunda e terceira reclassificações. A instalação do Polo CEDERJ de Teresópolis no município é fruto da política de estímulo ao ensino superior desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O polo é vinculado à Fundação CCERJ, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Gente, nosso giro, eu falo lá da nossa página do esporte, Landim contra o Flamengo, o mandatário entra na justiça contra regras das eleições do clube, ele não quer deixar a direção, né? Claro, a presidência ali. E o COB recebe carta do Rio de Janeiro e Niterói para o PAN de 2031, ou seja, as duas cidades querem sediar aí o Pan-Americano de 2031. E lá no Correio Esportivo, Voltaço detalha o uniforme de 2025, tá bonito, você confere lá no nosso jornal impresso na página do esporte, página 7. Tem muito mais destaque, claro, final de semana tem Fórmula 1 e eu te trago os destaques aqui na sexta-feira. O giro fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que o problema da coleta de lixo em Petrópolis é exposto depois da chuva. E olha que coincidência, rodoviários recebem atualização dos protocolos de inundação justamente na segunda-feira, antes da enxurrada. E você vai ver também, Teatro Imperial apresenta programação inédita de Natal em Petrópolis. Voltamos já.
Vem aí a 14ª Mostra Audiovisual de Petrópolis. Venha curtir a nossa programação com longas e curtas-metragens, debates com realizadores, oficinas e masterclasses, além de fórum de educação e cinema. Tudo com entrada gratuita no Centro Cultural Sesc Quintandinha, dos dias 3 a 7 de dezembro. Siga a gente nas redes sociais e não perca! Estamos de volta. E olha, foi anunciada a programação para o Jubileu de 2025 pela Diocese de Petrópolis, na sede da Mitra Diocesana. A reunião contou com a presença do bispo e membros da Diocese de Petrópolis, profissionais da imprensa do estado e de outras partes do país. E além de relembrar a importância da peregrinação para os católicos, também foi aí anunciada a campanha da fraternidade e a rota para a passagem da cruz peregrina em algumas cidades do estado do Rio. Confira. O Jubileu é um ano especial, que remonta à tradição bíblica e é celebrado atualmente a cada 25 anos, como um tempo de renovação espiritual e social. E o café da manhã, realizado na sede do Mitra na manhã desta sexta-feira, reuniu membros da Diocese de Petrópolis, como Dom Joel Portela, bispo da Diocese, e também o padre Alexander, coordenador diocesano de pastoral, além de profissionais da imprensa local e de outras partes do país, para o anúncio do Jubileu 2025, da campanha da fraternidade e a rota para a passagem da cruz peregrina em algumas cidades do estado do Rio. O Jubileu é uma experiência que vem dos nossos irmãos os judeus, muito antiga, lá do Antigo Testamento, e que é um tempo de restauração, de recuperação e de superação das mazelas humanas, sociais, de um povo. Um ambiente de peregrinação, num ambiente de oração, num ambiente de fraternidade, possa celebrar algo em conjunto em nível universal. E com isso, a cada 25 anos, o Papa, ele em oração e também escutando os sinais dos tempos, ele convoca o jubileu e dá um tema para o povo católico viver esse tempo de graça que é o jubileu na vida da Igreja. A solenidade de abertura do Jubileu de 2025 na Diocese acontecerá em Petrópolis, reunindo todas as 49 paróquias numa celebração na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça da Inconfidência. O Jubileu 2025 é um evento católico que marca um período de perdão, reconciliação e renovação espiritual. O evento será inaugurado oficialmente no dia 24 de dezembro, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro. Entre os temas que serão abordados pela Diocese em 2025 está o agravamento da crise climática e desastres naturais mais frequentes em todo o planeta. A campanha da Fraternidade de 2025 traz o tema Fraternidade e Ecologia Integral e é uma oportunidade para discutir os problemas locais e apontar possíveis soluções e medidas para reduzir os danos, principalmente a perda de vidas humanas. Na festa da Sagrada Família, no dia 29 de dezembro, a Diocese de Petrópolis fará a abertura do Jubileu de 2025, com o tema Peregrinos da Esperança. Papa Francisco, que percebe que o mundo é marcado, expressão dele, pela globalização da indiferença, e outra expressão do Papa Francisco, por uma terceira guerra mundial vivida em pedaços, corremos o risco de não ter esperança. O bispo também reforça a importância do evento, principalmente para a cidade de Petrópolis, que enfrenta há alguns anos problemas causados por desastres naturais. A contribuição que a campanha da fraternidade pode dar, a primeira, é a conscientização de que cada um de nós tem um papel importante nisso. Ontem a gente falou muito sobre os estragos causados pela chuva de segunda-feira, mas agora a gente traz reportagens completas sobre o assunto. Então a gente vai falar dos transtornos causados por essa chuva forte que atingiu Petrópolis no início da noite de segunda-feira. Com alagamentos no centro da cidade e quedas de árvore, a chuva também intensificou outra questão no município que a gente vem falando aqui quase todos os dias: a falta de coleta de lixo em Petrópolis.
A chuva forte registrada na noite desta segunda-feira gerou diversos transtornos em Petrópolis. Grandes alagamentos em vias movimentadas da cidade, picos de energia e quedas de árvore foram registradas. E além das ocorrências diretas, a chuva também expôs ainda mais um problema no município: a coleta de lixo. Aí, ó, o ponto da praça de skate, ó, já tomou as calçadas. No vídeo gravado na rua Alberto de Oliveira, na Mosela, mostra a realidade de diversas áreas da cidade. Montanhas de lixo geradas pela falta de coleta em todo o município de Petrópolis foram arrastadas pela grande quantidade de chuva nesta segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, mesmo com o trabalho da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, desde as primeiras horas do dia, como informou a Prefeitura, cenários de caos foram comuns na cidade. Lixo cobrindo bueiros, resíduos espalhados em calçadas e sujeira pelas ruas foram registrados em diversos pontos do centro da cidade, dando continuidade ao caos que se tornou a situação do lixo na cidade imperial. Petrópolis vem sofrendo há mais de um mês com a crise sanitária em diversos pontos da cidade. Em um primeiro momento, foi dito que uma dívida da Prefeitura de Petrópolis com a empresa Força Ambiental, responsável pelo aterro de Três Rios, seria responsável pela crise. Mas a Prefeitura afirmou que, após uma notificação extrajudicial, o funcionamento pleno seria normalizado nos próximos dias. O comunicado da Prefeitura foi realizado no dia 26 de novembro, mas os petropolitanos ainda sofrem com a coleta irregular do lixo. Pois é, tem uma nota-pé aqui, porque questionada sobre o restabelecimento da coleta do lixo, de tomadas de atitudes emergenciais após os registros da última segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis não deu resposta até o momento. Pois é, e nesse momento chove forte agora, tá, na cidade. A gente está escutando a chuva aqui do estúdio, do estúdio, chove bastante aqui no centro. Mas essas fortes chuvas, né, que caíram aí nos últimos dias, né, assustou aí os moradores da cidade de Petrópolis. 2 árvores caíram no Vale do Cuiabá e alguns pontos do centro da cidade registraram alagamentos. Vamos conferir como é que foi isso. De acordo com a Defesa Civil, a forte chuva desta segunda-feira em Petrópolis registrou 36 milímetros na Rua Nova, na 24 de maio, 28 milímetros no João Xavier e 22 no Alto da Serra. 2 árvores caíram na estrada Ministro Salgado Filho, próximo à pousada Tucano, no Cuiabá. Na ocasião, ninguém foi atingido. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver que a Rua Caldas Viana e a Praça do Skate foram alguns dos locais mais afetados. No local, um grande rio se formou descendo da Rua Benjamin Constant, que atrapalhou os ônibus da região. Na Mosela, um grande bolsão d'água se formou próximo à Igreja São Judas Tadeu, que também afetou os ônibus do bairro e adjacentes. Devido a todos esses alagamentos na Praça Duque de Caxias, além da Avenida Queller e Mosela, a cidade real interrompeu a operação em 44 linhas de ônibus. Apesar disso, em nota, a Defesa Civil informou que não foi acionada para nenhuma ocorrência até amanhã desta terça. A previsão para as próximas horas é chuva fraca a moderada isolada até o fim da manhã e pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte a partir do fim da manhã. E olha só que coincidência, ou não, né? Exato. Na tarde de segunda-feira, ou seja, antes do temporal, rodoviários de Petrópolis começaram a receber uma reciclagem da Defesa Civil sobre os protocolos de segurança adotados para casos de inundações na cidade. Pois é. A gente mostrou aqui na terça-feira, né? E rodou também na nossa reportagem, os ônibus tiveram que ficar ilhados ali na subida da catedral, na catedral, né, porque é mais alto, por conta da chuva forte que alagou tudo ali em volta. Vamos ver como foi então essa reciclagem.
O intuito do encontro, que reuniu representantes de todas as operadoras, foi proporcionar acesso aos devidos treinamentos, fortalecendo a capacidade de resposta em casos de desastres naturais, abordando situações de alagamentos, inundações e enxurradas, através de um trabalho de orientação, prezando pela vida e segurança dos rodoviários e passageiros. Desde 2022, as definições aplicadas aos rodoviários são feitas com base em séries de reuniões entre o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o Cetranspetro e as empresas de ônibus. Os protocolos de segurança são utilizados principalmente durante as chuvas de verão e já são aplicados e contam com uma série de equipamentos aprimorados para manter a boa comunicação entre o rodoviário e o passageiro e a população. E nesta segunda-feira, a cidade de Petrópolis registrou um alto índice pluviométrico de chuva, em alguns pontos registrando até 36,4 milímetros de chuva. A cidade real interrompeu a operação de 44 linhas de ônibus às 19 horas e 57 minutos, devido aos alagamentos registrados no centro e também na Mosela. A empresa aguardou quase 1 hora para que a chuva diminuísse a intensidade e a água escoasse em alguns pontos de alagamento. É claro que o dia de chuva demora, a cidade está abandonada. Com certeza, porque tudo alaga, os ônibus param e a gente fica aqui. Eu tenho criança e a gente não consegue ir para casa. Às vezes pegar Uber também é muito caro, eu moro lá no Quitandinha. Às vezes dá R$50 para ir para casa, não tem como. Para tudo. Muitos carros, tudo parado, o ônibus fechado também é um absurdo, mas enfim. Os ônibus começaram a operar normalmente por volta das 20 horas e 39 minutos, quando a chuva diminuiu. As linhas que operam na região do Bingen, Mosela, Valparaíso e Quitandinha foram as mais afetadas. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações de como fica o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Em Nova Friburgo, o período da manhã será bastante nublado. Para a tarde está previsto chuva forte que se estende até a noite, claro, com alguns intervalos. A temperatura deve variar entre mínima de 21 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão, além da chuva que pode ocorrer a qualquer momento do dia, é de declínio na temperatura, que vai marcar mínima de 19 e máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, a temperatura também deve cair, marcando mínima de 19 e máxima de 21 graus. A quarta-feira será nublada e com episódios de chuva a partir do período da tarde até a noite. Já em Paraíba do Sul, as temperaturas se mantêm estáveis. Ainda assim, o dia também será de pancadas de chuva isolada e muitas nuvens no céu. À noite também chove. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quarta-feira também será de queda na temperatura, variando entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. O dia será nublado e de chuva intensa, principalmente durante a noite. E é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais e até a próxima. E o Teatro Imperial apresentou a programação com shows temáticos para o Natal deste ano. Entre as atrações está o show inédito Fascinante Natal, que conta com uma série de cantores e também com a participação da Orquestra Teatro Imperial. Com a aproximação do Natal, a cidade de Petrópolis está começando a divulgar as atrações para o tradicional Natal Imperial, celebrado na cidade. O evento movimenta turistas de todas as regiões do país em uma das celebrações mais conhecidas do calendário municipal. No clima festivo, o teatro anunciou uma programação própria para o Natal deste ano, com atrações que prometem agradar a todos, com a estreia do show Fascinante Natal no dia 21 de dezembro e do especial Toy Story de Natal no dia 22. Uma programação especial com um show inédito chamado Fascinante Natal, com as mais belas canções, né, de Natal, não só brasileiras, mas também de todo o mundo, e na voz de 4 grandes atores
do teatro musical brasileiro. O espetáculo também vai contar com a participação da recém-lançada Orquestra de Teatro Imperial, conduzida pelo maestro petropolitano Felipe Galdino. O show está marcado para ser apresentado no sábado, dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite. Para o público infantil, vai ser o Toy Story de Natal. A gente está trazendo aí esse memorável, tema, que a criançada ama. A peça acontece no domingo, dia 22 de dezembro, a partir das 4 horas da tarde, com vendas disponíveis na bilheteria do teatro e pelo site Ingresso Digital. O Teatro Imperial tem focado em elaborar projetos que contribuem não apenas para o funcionamento do espaço, mas também para, a partir da sua programação artística diversa e atividades gratuitas, reflitam no comportamento e benefício do público. A fim de contribuir para o Natal Imperial na cidade, um momento onde Petrópolis recebe muito turista, para os próprios também moradores. Então, eu acho que é uma forma que o Teatro Imperial vai contribuir também como mais uma opção de entretenimento e de lazer para a cidade. Gente, terminando a nossa edição aqui, mas amanhã, claro, 7h30 da manhã, a gente tá de volta com muita informação para você, viu? Muito obrigado pela presença e a audiência, viu? Amanhã esperamos vocês, 7h30. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Música